aí compartilhar a tela com vocês. Ok. Acho que podemos começar, aí o pessoal vai chegando. Então, vamos começar com o seguinte problema. Eu tinha falado para vocês que a gente tinha que prestar atenção, né, no caso dos conversores Boost e Book Boost com o zero no semiplano direito. Eu vou só abrir alguma transparência para a gente lembrar disto. Tá, vamos pegar aqui. Aqui. Vamos ver. Talvez isso a gente vá em conta. Deixa eu ver se no Erickson aqui. Capítulo 9. Deixa eu só. Tá. Não tem problema. Não estou. Não está me obedecendo. Vamos deixar. Depois eu vou tentar abrir o PDF aqui. E a gente não pode escrever nele, mas pelo menos deixa eu ver se eu acho a função de transferência do... Aqui. Não, esse zero. Aqui está só o modelo do book, mas não sei se nessas transparências a gente vai ver o modelo do Boost. Acho que não.
Mas, em todo caso, né, a gente sabe que tanto o Boost como o BookBoost apresentam um zero no semiplano direito. A gente falou disso na última aula, né? Aqui são os parâmetros desse conversor, tal. A gente considera, né, além da razão cíclica, que é a variável de controle, as perturbações VG e load, e aqui a queda de tensão no diodo, que nesse modelo a gente não está representando, mas é possível levar em consideração. Então, eu crio as matrizes, né, as funções de transferência, o GVD, crio a função de transferência do loop, né, não compensado, que é GVD vezes H sobre VM, né, função de transferência. Então, vamos rodar e a gente vai ver essas funções de transferência. Aqui é a função de transferência do sistema não compensado, e a gente vê que a margem de fase, nesse caso, né, é bem, até aparentemente o sistema tem margem de fase negativa, né? Está no limiar da instabilidade, né? Ou seja, em malha aberta ou não compensado, o sistema não é muito robusto e a resposta vai ser muito oscilante. Aqui está o proporcional derivativo com o avanço de fase projetado de 60 graus. Se a gente for aqui, a gente vai ver que o PD foi projetado com um avanço de fase de 60 graus na frequência ômega C, que é a nova frequência de crossover, né? Se a gente olhar aqui, essa nova frequência ômega C, eu escolhi como sendo 1/3 da frequência do zero, ou praticamente 30%, que é praticamente 1/3. Então, calculo o ômega zero, foi calculado, né, anteriormente, a frequência que zera o polinômio do numerador. Então, basta, né, eu pegar, como eu sei que é 1 menos S sobre ômega Z, né, então, o primeiro, esse polinômio vai ter 3 termos, um em S2, que é zero, o segundo em S e o terceiro constante. Então, para calcular a raiz de um polinômio que é S vezes numerador de GVD mais numerador de GVD de ordem 2, né, mais o menos numerador de GVD, mais numerador de GVD de ordem 3, significa que o zero, né, vai ser menos a constante dividida a constante, né, só dividida pela constante que multiplica S. Né? Se eu tivesse como escrever aqui, mas eu teria que ter aberto esse arquivo no OneNote para poder rabiscar. Mas isso aqui me dá a frequência, né, que corresponde ao zero, né, da função de transferência. E eu escolhi ômega C igual
30% desse zero. E projetei o PD para dar um avanço de fase de 60 graus nessa frequência FC, né? Ou que é a frequência em Hertz. Calculei esse proporcional derivativo que está aqui, né? Que tem um avanço de praticamente 60 graus, exatamente na frequência que eu previ. Então, eu vejo que o sistema, né, sistema já com proporcional derivativo, eu observo que a frequência mudou, né, a frequência de cruzamento, né, se deslocou para a direita, né, em relação ao sistema não compensado, e nesse ponto eu tenho uma margem de fase que é de 46 graus, aproximadamente. Claro que essas coisas eu posso ajustar se eu, porventura, né, no meu projeto inicial, não conseguiu exatamente, digamos que o avanço máximo esteja um pouco para cá, eu posso ajustar os parâmetros do proporcional derivativo e deslocar esse ponto de máximo avanço, né, para a direita, mudando essa frequência ômega Z e ômega P, né, do proporcional derivativo, né, o FZ e FP, né. Ok. Depois, finalmente, eu projeto o PI para ter ganhos elevados em baixa frequência, né, e não mexer com essa frequência de crossover. Então, eu faço com que o ganho GC infinito, o ganho em altas frequências do PI, seja 1, né? Está aqui o projeto do PI. Ginf, né, é igual a 1. A frequência ômega L, eu escolho 1/5 da frequência da banda passante, do cruzamento por 0 dB. E então vamos passar para o projeto do PI. Está aí o PI, né? E a frequência ômega L corresponde a mais ou menos essa aqui, né? Esse ponto aqui. E 10 vezes ômega L, a interferência do PI no atraso de fase é pouco sensível, tá? Mas, mesmo assim, eu vejo que o sistema com PID, agora, a frequência de cruzamento é mais ou menos a mesma, mas o avanço de fase caiu um pouco, né? Era 226, agora 214. Ou seja, eu tenho uma margem de fase de 34 graus. Eu vou ver que com essa escolha de ganhos, eu consigo uma boa resposta, né? Vamos fazer uma simulação aqui. Ok, vamos. Vocês vejam que realmente, né, a resposta está razoável. O efeito do PI é reduzir o ripple da tensão, né, da tensão na carga, que está aqui em amarelo. Vocês podem ver que existe um ripple, mas ele é pequeno se a gente comparar com o ripple de tensão de entrada. Então, mas
vamos fazer só um pequeno teste, vamos diminuir a frequência. Vocês vejam que esse ripple, vamos tentar quantificar esse ripple. Aqui. Isso aqui, esse ripple é praticamente de 1 volt, né? 1 volt de ripple para um ripple da tensão de entrada de 14 volts, né? A gente viu que esse ripple vai de 14, 11, 7 volts, né? Engraçado, era 7 de amplitude, tem 15, 11, 4, está aqui um ripple de praticamente 8 volts, né? De pico a pico. Então, é uma redução bastante sensível, né, no ripple, na tensão da saída, graças à ação do integrador, do PI. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o ômega L, porque eu ia melhorar, fazer ômega L igual a ômega C sobre 10. Isso, né, a gente vai ver... Oi? Com isso, a gente vai ver... a gente vai ver aqui o sistema não compensado, aqui o proporcional derivativo, os dois, né, na função do loop. Aqui o PI, mudei a frequência, né, ômega L, então ela caiu, né, para metade do valor anterior. Aqui está o sistema, o PID, né, e o sistema compensado. Vamos observar quanto que está a margem de fase. A gente viu que tinha caído para 34, aqui ela volta para 40, melhorou um pouquinho. Então, eu retirei, né, a influência do PI na piora da margem de fase. Então, agora eu posso, vamos simular de novo com esses valores. Então, vamos simular aqui. Aqui. Deixa eu minimizar aqui. Tá. Aí. Aqui. Então, a gente nota agora um ripple maior, uma oscilação maior na tensão da carga, né? Ela é de 20, 29, 1 volt, 1 volt,6, né? Mas, em compensação, eu melhorei a margem de fase. O degrau de carga é quase que imperceptível, né? Ele acontece aqui. Vocês vejam que tem um afundamento na tensão, né? E a corrente aumenta, né? Na carga.
O que eu queria mostrar para vocês que agora a gente está trabalhando com ômega C igual 30% do zero. Vamos aumentar esse ômega C para metade da frequência do zero. Então, vamos colocar 0,5 da frequência do zero. Ainda está abaixo, mas vamos tentar. Verificar a margem de fase do sistema. Caiu, né? Porque o meu proporcional derivativo está dando a máxima avanço de fase nessa frequência, né? Então, quando você faz o projeto, né, baseado em algumas hipóteses, depois você tem como refinar esse projeto, mudar, por exemplo, se eu deslocasse, poderia não estar satisfeito com a poderia não estar satisfeito com a ponto de máximo avanço de fase e trabalhar nessas frequências para deslocar um pouco, né? Deslocar um pouco essas frequências, ômega Z e ômega P, garantindo a proporção, né? Se eu desloco, por exemplo, deixa eu ver se está aqui o PI, não está mais, mas se eu desloco tanto o ômega Z quanto o ômega P, é como se eu deslocasse essa curva, né, para a direita. Se eu aumentar o ômega Z e o ômega P, posso aproveitar um ponto se bem que a diferença aqui é muito pouco. E agora, como eu aumentei a frequência de crossover, eu posso voltar no ômega L e definir que ele seja menor ainda. Eu defini o ômega L como ômega C sobre 10. Poderia, como eu aumentei, né, ômega C sobre 15. Vamos tentar fazer isso e ver o que eu ganho em termos de margem de fase. O avanço de fase com PDE. Eu tenho 42. Por quê? Porque o sistema em malha não compensado tinha uma margem de fase negativa, inclusive. E aqui eu posso o PI, né, e o PID e o sistema compensado. Aqui vamos ver também a margem de fase aqui 200, não mudou muita coisa, mas vamos tentar rodar com esses parâmetros para ver o que acontece. Agora eu aumentei a frequência ômega C, tornei-a mais próxima do... Ele continua bastante bom, né? Comportamento. Tem umas oscilações, né, aqui que eu acho que vão amplificar bastante se eu me aproximar ainda mais da frequência ômega C, a ômega Z. Vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar, então, ômega C, vamos aumentar o ômega C para 80%, vamos ver o que dá, 80% da frequência zero. Eu queria
fazer aparecer a influência, né, do zero na dinâmica, né? Vamos simular. Aqui eu tenho novamente, né, o avanço de fase. O meu PD se deslocou, eu teria que ajustar, mas vamos tentar rodar assim, e se não der uma boa resposta, a gente pode ir. Vamos ver o que dá. A gente já vê que a tensão ficou muito estranha, né? Ela estabilizou, mas não no valor de referência, bem abaixo. Tem um comportamento estranho. O que a gente pode fazer, não dá para dizer que isso é o efeito puro e simples de eu me aproximar do zero. Vamos tentar mudar esse. Vamos dar uma deslocada tanto em ômega Z quanto em ômega P. Vamos multiplicar cada um desses parâmetros por 1,2 e vamos ver que melhora na nossa direto na sistema para ver. Ok, agora a passagem por zero aqui, o PD ainda não está no ponto máximo, né? E um avanço de fase, vamos fazer duas coisas. Vamos fazer, primeiro, um avanço de fase maior, vamos colocar 70 graus de avanço de fase. 70. E vamos também aumentar um pouco mais isso aqui. Trocar as duas frequências mais para a direita e com isso eu continuo tendo a média, né? E o avanço de fase correspondentes, mas talvez esse ômega C. Eu teria que mudar o ômega zero. Vamos tentar rodar assim. Vamos ver o que acontece, senão. Eu tenho 208, que não é 28. Melhorou, né? Poderia. Vamos tentar rodar assim e ver o que acontece. Ainda o sistema está completamente fora da. Ele converge, depois tem umas. Vamos diminuir essa. Reduzir novamente ômega C, os zeros vão voltar para 60%. Não sei se a gente chegou a simular com 60%, mas vamos
A ver. Aumentou a margem de fase. Eu tenho que, talvez seja uma combinação das duas coisas. O zero, né, se sua dinâmica está aparecendo na resposta, e também a margem de fase. E também as não idealidades, né, do sistema. Aqui o sistema voltou a se comportar bem. Tem coisas que o modelo não linear não modela. E o que eu queria mostrar para vocês está bem aparente aqui, né? Esse comportamento, né? Um transitório, ação de controle, puxa num sentido, depois no sentido inverso, e a resposta tem esse comportamento tipicamente de sistemas de fase não mínima. Mas vocês vejam que o problema é mais delicado do que aparenta. A gente tem que ter os cuidados todos, né, para que a margem de fase que a gente previu e a frequência de cruzamento por zeros sejam aquelas que a gente projetou, né? Senão aqui eu vou voltar para 60, que é um projeto, um valor razoável, né? Vamos deixar 70. Margem de fase significa que o sistema... E vamos voltar, então, para 30%, tal, vamos... Ômega L. Agora que eu aumentei a margem de fase, eu posso fazer ômega L. Vamos deixar. Ômega L é ômega C sobre 15, né? Vamos ver o que está. Eu tenho mais oscilação, porque o ômega L agora está 15 vezes menor. Vamos voltar ao valor que a gente tinha antes, que era um ômega L igual a 1/5 de ômega C. Nesse caso, agora eu tenho um aumento, um avanço de fase de 70 graus. O meu sistema tem uma margem de fase de 44 graus, razoável, e aquelas oscilações, essas oscilações de tensão, que estão da ordem de mais de 2 volts, né, vão reduzir bastante. Por quê? Porque o PI vai ter... O que é importante, que é o ganho do PI na frequência de 120 Hz seja grande para atenuar essa perturbação da tensão na saída, né? Aqui eu vejo que a oscilação da tensão ficou bem menor, né? Ficou bem menor, mas ainda assim existe uma certa... E aqui tem o transitório da carga que se dá. Mas vejam que a perturbação de carga é bem atenuada, né? A gente consegue
uma boa atenuação da perturbação de carga. Então, num projeto, né, desse tipo, você tem que colocar os vários cenários. A gente colocou, não tem ruído aqui, mas a gente poderia colocar o ruído e ver se o sistema atenua bem esse ruído. Né? A gente vê a presença do ruído nos sinais, né, da tensão e tal, mas ele é bem na corrente, além do ripple, tem o ruído, né, que eu introduzi nessa sinoide de alta frequência. Como a banda passante é relativamente baixa, né, eu consigo atenuar bem altas frequências. Ok, depois eu vou passar para vocês, né, não sei se eu já passei o boost e o projeto dele para vocês trabalharem. Por exemplo, né, quando a gente aquilo que a gente verificou, né? Por exemplo, você roda aqui e verifica o sistema não compensado, a gente viu que a margem de fase é levemente negativa, né? Tá nessa. É 5 graus, menos 5 graus, então, por isso que o resultado de avanço de fase, de margem de fase depois do avanço de fase, não é 70 ou 60 graus. E ainda mais porque eu previ um avanço de fase de 70, né, 70 graus nessa frequência. E quando eu junto, eu vejo que o ideal seria que esse avanço, né, essa fase do sistema compensado, que agora é 59, aqui vai ser 41, seria 41, dá 61, né? Considerando que ele tinha menos 5, né? 61 mais 5, 67, que é o avanço de fato, né? De fase que o proporcional derivativo deu. Mas esse avanço máximo não corresponde à frequência de corte, né? De cruzamento, que é onde eu gostaria que fosse, se desse o máximo avanço. Talvez porque essa frequência esteja um pouco acima do que eu estipulei. Eu posso ou, né, baixar essa curva de magnitude, né? E como que eu posso fazer isso? Fazendo, quem mexe nisso é o GC0, né? GC0, que eu faço baseado na frequência na frequência de ressonância, e eu faço uma proporção do quadrado dessas frequências e o ganho, né? O ganho de baixa frequência do sistema não compensado. Como esse ganho está um pouco acima, né, do que eu estipulei, eu vou multiplicar isso por um fator menor que 1. É uma forma de ajustar. Vamos multiplicar isso por 0,9, né? Mas antes disso, eu tenho que acabar de rodar o programa para que ele possa
reiniciar. Agora, eu rodo novamente, né? E vamos ver se conseguir melhorar. Vamos ver aqui, sistema compensado, agora o 0 dB está um pouco melhor, né? Está nessa frequência aqui, eu quase que tenho o que eu queria. Então, vamos fazer um pouquinho mais, diminuir um pouquinho mais esse ganho. Vamos fazer 0,8, por exemplo.